Boa noite, tudo bem? Somos o grupo de acadêmicos do sexto período de psicologia e hoje a gente vai abordar sobre um tema bem importante, que é sobre os aspectos do adolescer. O que seriam os aspectos do adolescer? Seria os desafios, descobertas, né, na transição para a adolescência e tudo mais. O que seria adolescência? O que é adolescência? É uma pergunta bem simples no modo geral, né? A gente pode observar, é uma pergunta simples, mas ela tem uma profundidade muito grande, porque a adolescência é uma fase de desenvolvimento do ser humano que ocorre geralmente entre a infância e, né, a idade adulta. E ela é marcada por muitas mudanças, sejam elas físicas, sejam emocionais, sociais, e essas mudanças, elas passam o adolescente passa por uma transição conturbada muitas vezes, né? Porque ele tem a fase da puberdade, onde acontece o crescimento muito rápido, desenvolve a sua identidade e começam a tomar decisões mais independentes mesmo, né, para a vida deles. Eles começam a ter as suas próprias opiniões, escolher os grupos de amigos com quem eles gostam mais de sair, escolher a faculdade, o que eles querem para a vida deles mesmo, como profissão, trabalho e etc., né? Mas contextualizando um pouco sobre a história da adolescência, mais antigamente, nas vidas mais passadas um pouco, a adolescência ela não tinha uma ênfase tão grande como ela tem nos tempos de hoje, né? Ela era uma fase que onde a criança ela já partia direto para a vida adulta. E muito disso tinha atribuições tanto históricas como culturais, né? De culturas mais antigas, que essa fase, adolescência, não existia naquela época. Então, as diferenças né, eram diferenças grandes das próprias culturas, né, e tudo mais. E as crianças, elas passavam a ter grandes responsabilidades ainda muito cedo. Elas passavam a trabalhar, né, cuidar da casa, tinham os seus afazeres de adulto mesmo, né? Então, essa fase da adolescência era que meio que separada, como se não existisse mesmo, né? E também, antigamente, né, não tinha assim tanta compreensão científica, né, do desenvolvimento humano como tem hoje. Os processos biológicos, psicológicos na adolescência eram menos compreendidos também. A longevidade da criança era curta devido a ter assim uma compreensão mais abrangente sobre aspectos emocionais, né, aspectos até de transtornos e tudo mais. Então, a criança, muitas vezes, eles faleciam muito cedo, e assim os adultos também, né? A longevidade, tanto da criança quanto do adulto, era, era mais baixa, era mais curta, né? E a percepção, né, ao longo do tempo e tudo mais, influenciaram várias mudanças, né? E essas mudanças, sejam elas econômicas, sociais, culturais, né? E a sociedade moderna desenvolveu, né, compreensão mais clara sobre o assunto sobre o adolescente, né? E essa fase é uma fase de uma transição tão importante, né? Porque é onde que o adolescente passa por a troca de hormônios, né? Passa pela puberdade, é onde que ele está se descobrindo como adulto. Então, é uma fase muito importante para a vida dele. Essa compreensão do ser humano, né, e tudo mais com o adolescente,
é muito reconhecida hoje em dia. Então, essa fase é uma fase que tem que dar muita atenção, porque muito pode ser abreviado nessa fase, né? Então, é uma fase que tem que dar mais atenção, sim, e a gente fica muito feliz que a gente esteve nessa cultura e nessa era, né, onde que o adolescente foi visto de maneira mais clara e mais compreendido também. Vamos falar um pouco sobre a passagem pela puberdade. Bom, às vezes nos perguntamos qual que é a diferença entre a puberdade e a adolescência. A adolescência é o processo como um todo, né? Contando ali, vamos dizer, o período que está entre a infância e a vida adulta. E a puberdade são as alterações corpóreas que nós temos, né? Que nós passamos já, inclusive. Vou falar um pouquinho sobre essas questões. Então, quais alterações corporais ocorrem? Essa passagem pela puberdade, então, ela é marcada por alterações físicas muito dramáticas, né? Então, é um processo ali de maturação do nosso corpo. Vários hormônios são produzidos durante esse processo. E sem contar ali, na verdade, o nosso corpo está em desenvolvimento, né, constantemente. A puberdade, então, ela é dividida em 2 estágios básicos, é a adrenarca e a gonadarca. Na adrenarca, então, ela se inicia dos 6 e 8 anos, né? Ocorre quando as glândulas adrenais, elas secretam gradualmente um hormônio androgênico que vão preparar o corpo para essas mudanças ainda que vão acontecer. Então, próximo aos 10 anos, o nível desse hormônio vai contribuir para o crescimento dos pelos pubianos, axilares, faciais e o crescimento mais rápido ali do corpo. Vai ter maior oleosidade na pele, desenvolvimento dos odores corporais, que são coisas assim que os adolescentes, né, acabam ali, meu Deus, o que está acontecendo comigo? A gonadarca, então, é a segunda fase em que o hormônio ele vai elevar novamente. Então, essa fase que, vamos dizer, tem das maiores mudanças ali no corpo do novo adolescente. Então, nas meninas, os ovários lá vão começar a produzir mais estrogênio, que vai estimular o crescimento dos órgãos genitais, o desenvolvimento dos seios, dos pelos pubianos e axilares. Sem contar ali vai ter o crescimento dos quadris, né? Enfim, vai ter toda essa desenvoltura ali da menina que é imperceptível, né? Então, vamos dizer, ali, além de passar por essa transição, de entender todo esse processo, né? Vamos dizer, vai estar ali fazendo essa transição de imagem, né? E nos meninos, então, os testículos aumentam, a produção de androgênios, principalmente vai ter testosterona, que vai ocasionar o crescimento dos órgãos genitais, massa muscular e os pelos no corpo. Então, esses são alguns sinais, né, da maturidade sexual. Na menina, então, vai acontecer o quê? A parte em que marca aí, vamos dizer, o momento que a mulher começa a ser fértil, né, que é a menstruação, ou menarca, que pode-se dizer, começa ali a partir dos 10 aos 16 anos. Esse é o período normal, né, pode acontecer a variação, o que a gente fala ali pode ser a menstruação tardia, ou também a menstruação antecipada, que daí, então, é necessário procurar sempre um médico especialista. E no menino vai ter produção de esperma, né, que vai ocorrer a primeira ejaculação, ou espermarca, e ocorre em média aos 13 anos. Então, os adolescentes, eles vão acabar passando ali por esse momento, né, como eu disse ali anteriormente, nosso cérebro desenvolve ali da infância até uma idade adulta. Então, vão ter várias alterações cerebrais. Vai ter as emoções, no julgamento, na organização do comportamento e do autocontrole. A região responsável, então, pelas emoções e instintos vai ser mais utilizada do que a região mais racional. Isso quer dizer que, bom, ali o adolescente ele vai acabar procurando atividades sempre com maior risco, que vão trazer, no caso, vai trazer um certo prazer, e eles não vão estar assim, vamos dizer, tão
conscientes dos riscos que eles podem ter executando essas atividades. Então, também tem ali, como tem essa necessidade de buscar o prazer, o bem-estar nessa fase, todas as atividades, a grande maioria das atividades, acabam sendo, vamos dizer, tediosas. Então, o adolescente sempre vai ser mais preguiçoso, ele vai ter desinteresse, vai ter mais tédio, ele vai querer só ficar deitado, enfim, só na dele ali. O cérebro também nessa fase, ele começa a ter mais eficiência, porque daí então as regiões ali da infância que não são mais utilizadas nessa fase são desativadas e aquelas que permaneceram foram fortalecidas. Então é muito importante que nessa fase da adolescência haja estimulação cognitiva, né? Podem ser atividades de lazer, como, sei lá, jogar futebol, fazer algum esporte, né? Um vôlei, aulas de arte, de dança, né? Seria muito bom, né? Para estar estimulando o cérebro. E essa daí também vão poder ser um definidor das atividades ali no futuro, né? Como, por exemplo, encontrar as vocações, muitas vezes vai ter essa grande confusão, né? Quando chega nessa fase que está próximo a encerrar ali o período escolar, né? Ali entrando ali no ensino médio. Então, esses adolescentes vão precisar, vamos dizer, desempenhar mais essa desenvoltura da cognição para poder encontrar os reais ali motivos, né, os prazerosos que vão desenvolver eles no futuro ali para a futura profissão. Bom, vou falar um pouquinho dos efeitos emocionais que causam, né, nessa fase da adolescência. Então, eles estão passando por uma transição, vão acontecendo mudanças muito repentinas, imprevisíveis no humor dos adolescentes, muda o jeito de pensar, de sentir, de agir. Alguns adolescentes eles podem apresentar agressividade. Em relação aos pais, os sentimentos são duvidosos, porque o jovem mantém uma dependência, uma submissão, então ele passa a cobrar uma certa qualidade, né? Também fazer críticas aos pais. Isso é efeito da insegurança, da ansiedade diante das novas situações que estão ocorrendo, que estão gerando dúvidas, provocando transformações corporais, exigindo que o adolescente se adapte ao novo esquema corporal, nas quais esse adolescente nem sempre sabe lidar. Com isso vão surgindo momentos de tristeza, esses adolescentes passam a ficar mais isolados, passam a agir por impulso, na tentativa de aliviar, né, a própria sensação de impotência, e nesse contexto, os adolescentes eles buscam alguns comportamentos arriscados, né? Excesso de jogos, compras na internet, uso de álcool, drogas, né? Tudo isso na tentativa de aliviar os sentimentos, e seria a alternativa de enfrentamento também. Os fatores que podem tornar os adolescentes vulneráveis à condição de saúde mental são as múltiplas mudanças físicas, emocionais e sociais, a exposição à pobreza, abuso, violência. Vou trazer alguns dados da OMS referente às condições de saúde mental dos adolescentes. Então, estima-se que 10% a 20% dos adolescentes que vivenciam problemas de saúde mental, né, em todo o mundo, né, de 10 a 20% dos adolescentes vivenciam, né, esses transtornos, esses problemas de saúde mental. A depressão é a 9ª causa de doença e incapacidade entre todos os adolescentes. E a ansiedade é a 8ª causa. O suicídio é a 3ª principal causa de morte entre os adolescentes mais velhos, entre 15 a 19 anos. Quase 90% de todos os adolescentes no mundo
vivem em países de baixa ou média renda. Então, mais de 90% dos suicídios acontecem entre adolescentes que moram nesses países. Bom, como diz no slide, a construção da identidade ela é social e acontece durante toda a vida, ou grande parte da vida dos indivíduos. Bom, desde o nascimento, o homem inicia uma longa interação com o meio em que está inserido, a partir do qual ele construirá não só a sua identidade, como a sua inteligência, suas emoções, seus medos, sua personalidade. E a construção da identidade é um dos fatores relacionados ao desenvolvimento que tem íntima dependência com a cultura e a sociedade onde o indivíduo está inserido, né? Os nossos adolescentes aqui no Brasil, por exemplo, são livres para escolher entre as mais variadas religiões, deparam-se com diversos códigos morais, encontram-se frente a uma série de grupos diferentes, que têm crenças diferentes e declaram práticas diversas. Já em alguns outros países, essa realidade pode ser diferente, o que pode impactar totalmente na passagem pela adolescência, em alguns momentos sendo capaz de levar a certas crises de identidade durante o desenvolvimento da mesma, né? As mudanças corporais ao nível físico são relativamente universais, mas as mudanças psicológicas não. Bom, um exemplo disso é a menstruação nas meninas, né? Não se conhece nenhuma cultura em que esse fato não ocorra. Pode-se variar as datas, mas nunca deixa de acontecer. Já no nível psicológico, principalmente comportamental, há uma vasta diferença de características no que tange as mudanças. Acredita-se que não há nada de universal nas transformações psicológicas que variam de cultura para cultura, de grupo para grupo e de indivíduo para indivíduo. Bom, o período da adolescência é marcado por diversos fatores, mas sem dúvida o mais importante é a tomada de consciência de um novo espaço no mundo. Então, essa entrada em uma nova realidade produz confusões de conceitos, perda de certas referências. O encontro dos iguais no mundo, dos diferentes, é o que caracteriza a formação dos grupos de adolescentes, que se tornarão um lugar de livre expressão, de reestruturação da personalidade, ainda que essa fique por algum tempo sendo coletiva. A construção da identidade pessoal e social acontecendo de forma interativa, através de trocas entre o indivíduo e o meio em que está inserido. Podemos falar da crise de identidade como aspecto psicossocial do processo adolescente. O grande conflito a ser solucionado na adolescência é a chamada crise de identidade, e essa fase só estará terminada quando a identidade tiver encontrado uma forma que determinará decisivamente a vida futura. É importante entender que o termo crise, adotado por Erik Erikson, não é um sinônimo de catástrofe ou desajustamento, mas de mudança, de um momento crucial no desenvolvimento, onde há uma necessidade de se adaptar por uma outra direção, mobilizando recursos que levem ao crescimento. Continuando ali no segundo slide, né? No período da adolescência, que o indivíduo vai colocar em questões as construções dos períodos anteriores, próprios da infância. Assim, o jovem, assediado por transformações fisiológicas próprias da puberdade, precisa rever suas posições infantis, frente à incerteza dos papéis adultos que se apresentam a ele. A crise de identidade é marcada também por uma confusão de identidade que desencadeará um processo de identificação com pessoas, grupos, ideologias, que se tornarão uma espécie de identidade provisória ou coletiva, no caso dos grupos, até que a crise em questão seja resolvida e uma identidade autônoma seja construída. E, por último, é um momento de identificação com os iguais. É exatamente essa crise consequente, confusão de identidade, que fará com que os adolescentes partem em busca de identificações, encontrando outros iguais e formando seus grupos. A necessidade de dividir suas angústias e padronizar suas atitudes e ideias faz do grupo um lugar privilegiado, pois nele há uma uniformidade de comportamentos, pensamentos e hábitos. Com o tempo, algumas atitudes são internalizadas, outras não. Algumas são construídas e o adolescente se percebe portador de uma identidade que, sem dúvida, foi social e pessoalmente construída. Como que nós podemos apoiar esse adolescente na sua transição? Então, identifique essa crise. Conheça os principais sinais que o seu filho está passando por uma crise, como isolamento, a irritação. Mostre para esse adolescente a sua compreensão, conversar com calma e expressar empatia
pode ajudar muito a lidar com a crise. Paciência e carinho também. Isso, a paciência e o carinho, elas são ferramentas poderosas nessa crise. Então, demonstre que você está presente para que seu filho, né, no que ele precisar, esteja presente com seu filho. Crie também um ambiente de confiança, né? Adolescentes, eles devem se sentir à vontade para conversar com seus pais sobre qualquer assunto sem medo de julgamentos. Conheça também os interesses dos seus filhos. O esporte é importante para o seu filho? Você já se perguntou isso, né? Então, utilize essa oportunidade para conversar, estreitar os laços e demonstrar que está presente. Atividades em conjunto. Participar de atividades em conjunto também é um excelente momento para você conversar e se divertir. Isso cria cumplicidade e vínculos mais fortes entre pais e filhos. Aborde também o tema educação sexual, também é o momento, né? Então, a conversa sobre a sexualidade, ela é necessária e ela deve ser iniciada pelos pais. Isso evita que os adolescentes obtenham informações incorretas. Então, dentro de casa é muito melhor do que fora de casa. E sem tabus. É importante que os pais imponham limites e regras claras, mas não criem tabus. A discussão deve ser direta e sem conflitos morais. Segurança é fundamental. É necessário que os adolescentes saibam a importância do uso de métodos contraceptivos, tanto os meninos e as meninas. Então, é importante pais que possam, nesse momento, ajudar os seus filhos a conscientizá-los, né, e orientá-los com informações responsáveis. Também, né, o respeito à individualidade, né? Então, não projete suas expectativas. Né, os pais, eles devem ter em mente que os seus filhos podem ter sonhos e expectativas diferentes das deles, né? Então, é importante respeitá-las. Aceite as suas escolhas. Os adolescentes, eles devem ser livres, né, para tomar suas próprias decisões, mesmo que elas estejam em contraste com os seus próprios valores. Liberdade com responsabilidade. Então, os pais, eles podem sim oferecer liberdade, porém com responsabilidade, discutindo as consequências de cada ato com os seus filhos. Também não se esqueçam do apoio emocional, que é tão importante. Então, ofereça esse apoio ao seu filho, né? Os adolescentes, eles precisam sentir que possuem o suporte emocional dos pais. Demonstrar carinho e atenção pode sim ajudá-los a enfrentar momentos muito difíceis. E seja um apoiador. Os pais devem estar ao lado dos seus filhos, apoiá-los em suas decisões e nunca, nunca julgá-los. O apoio incondicional pode trazer muita segurança para os adolescentes. Não se esqueça de fortalecer a autoestima, né? Incentive o respeito próprio e a autoconfiança desse adolescente. Uma autoestima saudável, ela pode ajudar a enfrentar melhores os desafios da puberdade. Outra questão também nos nossos dias, né, nos nossos dias atuais, é a questão do monitoramento do uso da tecnologia. Né? Então, estabeleça limites, saiba estabelecer esses limites. É importante estabelecer regras para o uso de tecnologias, estipulando o tempo de uso e os acessos permitidos. E também seja exemplo, né? É fundamental que os pais, eles deem o exemplo do bom uso dos dispositivos eletrônicos. E por último, né, algumas dicas é respeitar as diferenças. Então, cada um de nós é único, é singular. Então, é importante valorizar as particularidades do seu filho e respeitar, sim, as diferenças. Reforce a autoestima positiva. É essencial que os adolescentes aprendam a se valorizar e que eles tenham uma imagem positiva de si mesmos. E elogie os seus esforços. Reconhecer os esforços e progressos dos adolescentes para aumentar a confiança e a autoestima deles. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esperamos vocês para o próximo.